Olá, seja bem-vindo ao dia 48 do Projeto 90. Eu sou o pastor Adriel Barros, que alegria que você está comigo aqui nesse vídeo. Pelos próximos 90 dias nós estamos em uma jornada para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Se você ainda não teve a oportunidade, por favor, já se inscreva nos nossos canais, ative o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de tudo aquilo que nós vamos lançar aqui no Projeto 90 e aproveita também, já manda esse devocional para alguns amigos para que eles possam aprender mais da palavra de Deus juntamente conosco. Se você está no carro, apenas escute, preste atenção naquilo que você está fazendo, mas se você está em casa ou no trabalho, um lugar que te permita, pega aí o seu bloquinho de notas e começa a anotar tudinho que o Espírito Santo vai nos ensinar aqui hoje. Como eu já tinha dito, nós estamos entrando no dia 48 do nosso devocional, onde nós vamos terminar o livro de Salmos, né? Nós lemos ali Salmos 126 até Salmos 150. E o Salmo escolhido do dia hoje é o Salmo 139. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre esse salmo, e se você nunca ouviu falar desse salmo, você já ouviu esse salmo cantado em algum lugar. É um salmo extremamente conhecido e eu queria aqui trazer 3 lições apenas para vocês, para que nós possamos ter um 2026 melhor, mais abençoado, para que nós possamos viver mais pertinho de Deus. Amém? Davi, ele começa o Salmo 139 já falando uma coisa extraordinária, né? Ele fala o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces, tá? E aqui vai algo que talvez você possa achar que é um pouco clichê, você já ouviu várias vezes, mas a realidade é, Deus nos conhece, tá? E Ele nos conhece melhor do que qualquer pessoa nos conheça. Melhor do que os nossos amigos, melhor do que o nosso esposo, esposa, tá? Melhor que os nossos pais. Deus nos conhece tanto por fora e ainda mais por dentro. Primeiramente foi Ele que nos criou, então não existe nada sobre nós que Ele não tenha poderio, que não tenha conhecimento. Mas além disso, Deus conhece os nossos corações. A Bíblia vai dizer, o próprio Salmo 139, Davi faz um pedido: Deus, sonda o meu coração. Você conhece o meu coração, conhece o meu interior. Deus conhece você de uma forma que ninguém te conhece, tá? Tanto porque Ele está lá nos momentos que ninguém está, Ele está com você em todos os momentos do dia, então Ele sabe exatamente quem você é. E aqui vai algo para você ficar tranquilo no seu 2026, porque 2025 foi um ano extremamente difícil para você e para sua casa. Eu sei que você passou muitas dificuldades, eu sei que as coisas não foram tão fáceis, mas nós podemos descansar sabendo que Deus conhece tudo sobre o nosso passado, presente e futuro. Se você começar a ler o Salmo 139, Davi começa ali a falar algumas coisas, fala: Senhor, tu conheces e tu me sondas, né? Deus conhece quando nós sentamos, quando nós levantamos, né, os nossos pensamentos, as palavras antes mesmo de sair da nossa boca, Deus já conhecia todas elas, tá? Isso tudo tá no Salmo 139, e é ótimo sabermos disso, que nada na nossa vida é invisível aos olhos de Deus, tá? Nada da nossa vida passa despercebido aos olhos de Deus. Então, essa provação que você está passando e esse problema que você vem enfrentando, isso não está passando desapercebido aos olhos de Deus, tá bom? Deus está vendo todas as coisas. Isso pode parecer assustador, né? Tem uma pessoa, um Deus que está olhando para você 24 horas por dia, sabe exatamente o que você está fazendo. Para algumas pessoas isso pode ser assustador, mas para quem ama a Deus, para quem quer estar com Ele, isso serve de consolo, né? Isso serve de cuidado. Nós usamos isso como a nossa segurança, sabendo que Deus está zelando e velando por nós, tá? Porque se Ele está ali sempre olhando por nós, está sempre, né, sabendo exatamente o que está acontecendo com a gente, isso só significa o quê? Que Deus está vendo minha luta, Deus está vendo o meu esforço, Deus está vendo as lágrimas que eu tô chorando, né? Quando ninguém vê as coisas que eu estou passando, Deus está vendo, tá? Então, eu posso te dar uma palavra do céu nesse devocional e dizer para você: o mundo pode te ignorar, mas Deus não está te ignorando, tá? Você nunca é ignorado pelo céu. Deus sabe exatamente o que está acontecendo no seu dia a dia, está acontecendo naquele trabalho, está acontecendo no seu casamento. Então, fique tranquilo. Deus ainda está no controle de todas as coisas, tá? Então, Davi já começa o Salmo 139 nos dando essa pérola, né? Senhor, tu me sondas e me conheces, né? Conhece, sabe das palavras que eu vou falar antes mesmo que elas venham
até a minha boca, tá? Então, primeira lição aí, pode escrever, Deus conhece tudo sobre nós, tá? A segunda lição, ele vai continuando ali no versículo 7, dizendo o seguinte: para onde, Senhor, eu me ausentarei do teu espírito, né? Então Deus conhece todas as coisas, conhece tudo sobre nós, o nosso interior e o nosso exterior, o nosso passado, presente e futuro, né? E ele está presente em tudo. E Davi, ele reafirma isso dizendo, olha, não existe, e aqui vai a lição número 2, pode escrever isso daí, não existe lugar onde nós possamos fugir da presença de Deus, tá? Deus está em todos os lugares. Davi, ele menciona alguns extremos, né? Ele está no céu, ele está nas profundezas, ele está lá no fim do mar, nos confins do mar, né? Ele está na escuridão, na luz. Davi está citando todos os lugares para nos deixar saber o seguinte: não importa aonde você esteja, Deus está lá também. Não importa se nós achamos que nós estamos longe o suficiente de Deus, nós estamos longe, né, a um lugar onde Deus não pode nos resgatar. Não existe lugar que Deus não possa nos resgatar. Ele está em todos os lugares, tá? Você já ouviu isso várias vezes crescendo, né? Ou já ouviu isso várias vezes na igreja, mas nós precisamos colocar essa realidade e essa verdade na nossa mente. Então, Deus está em todos os lugares. E isso nos ensina duas coisas importantes, tá? Primeiro, que Deus nunca nos abandona, tá? Mesmo quando nós estamos nos sentindo sozinhos, e na verdade nós não estamos sozinhos, Ele está lá, porque Ele está presente em todos os lugares. Deus é um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, tá bom? E segundo, que não existe nada escondido diante dos olhos de Deus, né? Se Ele está lá, primeiramente porque se Ele já nos conhece o nosso coração, sabe que a intenção do nosso coração é a correta ou a incorreta, não tem como nós nos escondermos de Deus, não tem como escondermos nenhum pecado de Deus, nada fica oculto diante dos olhos de Deus, tá? Isso é bom, porque tanto o seu mal e o seu bem, ou o mal de outras pessoas e o bem de outras pessoas que são acometidos a você, Deus está vendo tudo. Tá? Se uma pessoa faz o bem para com você, Deus está vendo. Se uma pessoa te trata mal, faz o mal para você, para a sua casa, Deus também está vendo. Da mesma forma com você, se você faz o bem para outras pessoas, Deus está ali vendo. Mas se você faz o mal também para outras pessoas, Deus também está vendo isso, tá? Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência, tá? A presença de Deus está em todos os lugares. E isso tem que ser um conforto para você e para mim, tá? Isso não pode ser algo que nos dá medo, que nos deixa apreensivo, né? Porque Deus quer o melhor para nós. Deus quer o melhor para nós. E se nós temos uma vida com Ele, essas coisas não nos assustam. Na verdade, nos dão uma certa tranquilidade, né? Nos deixa relaxados, sabendo que nós não estamos lutando sozinhos. Nós não estamos sozinhos nessa guerra, tá? Deus está conosco, tá? A presença de Deus realmente é um conforto para quem precisa, né? E todos nós precisamos de Deus, né? É um conforto para quem busca Deus, sabendo que Deus está ali do nosso lado, né? E também é uma alerta para pessoas que vivem longe dele, né? Pessoas que não têm uma vida juntamente com ele, sabendo que, olha, mesmo nesses lugares horríveis que você está, que você frequenta, as amizades que você tem naquelas rodas, né? Que você vai conversando ali, falando mal das pessoas, Deus está lá também. Tá? Deus está lá também. Então é muito importante. Ela serve de conforto, né, para quem está perto e quem quer buscar a Deus, mas também serve de alerta para quem está vivendo uma vida longe de Deus, tá? Então, segunda lição, não existe lugar que possamos fugir da presença de Deus, tá bom? Muito importante que nós temos isso em nossa mente. A terceira lição que nós aprendemos nesse Salmo 139, que é muito lindo, que é o seguinte: Deus nos criou com um propósito. Deus te criou com um propósito e me criou com um propósito, tá? Talvez a parte mais famosa desse salmo, né? A parte mais conhecida desse salmo, no verso 14, onde Davi fala assim: olha, eu te louvo porque fui formado de modo maravilhoso, né? Modo terrível, é algo assim, algo inexplicável. Eu fui formado no ventre da minha mãe de um modo assim estarrecedor, um modo maravilhoso que só Deus poderia fazer, tá? Davi ali está reconhecendo que sua vida não é um acidente, né? Não foi uma obra do acaso. E isso é bom, até é bom para você saber também que você não foi um acidente, eu não fui um acidente. Mesmo que as situações, né, as ocasiões nos tentam dizer diferente,
que o seu pai não te amava, que sua mãe não te amava, isso tudo eu sei que faz parte do seu passado, mas não te define agora, tá? Eu quero dizer que existe sim um propósito para você que está me assistindo nesse vídeo, tá? E que Deus tem algo preparado especificamente para você, tá bom? Davi reconhece ali que a sua vida não foi apenas um acidente, né? Deus formou cada detalhe da sua vida, tá? Ele planejou cada dia da sua história, escreveu, né, a sua história antes mesmo dele nascer. Tá? Nós vemos isso na Bíblia várias vezes, né, escrito. Nós sabemos que Deus, ele planejou a sua vida antes mesmo de você chegar aqui na Terra. Tá? É muito importante, né, nós entendermos e colocarmos isso em nosso coração, porque hoje muitas pessoas vivem com a sensação de inutilidade, né? Elas acham que não podem ser usadas, né? Que elas vivem achando que não são o suficiente, vivem achando que Deus não tem nada para elas, né? Vivem achando que a sua vida é aquilo ali que está passando, aquele problema, são definidas pelos problemas. Realidade não é isso, tá? Deus tem algo maior preparado para cada pessoa, mas nós precisamos entender e realmente entender que existe o tempo de Deus para todas as coisas, tá? Tem pessoas que vivem com comparação, né? Falta de valor, né? A pessoa se sente desvalorizada, elas estão se comparando com outras pessoas. Nossa, que fulano tem isso, mas a realidade, a verdade bíblica é clara. Ela não fala isso sobre nós, tá? Ela vai dizer que você não é um produto do acaso, você não é, né, um erro, né, da ocasião, você não foi um acidente pelos seus pais, nada disso, tá? Você é uma obra intencional de Deus e Deus tem algo grande preparado para você, tá bom? Então, terceira lição, Deus nos criou com propósito, tá? Então vamos recapitular o dia 48 do nosso devocional para que eu possa deixar você já para o seu trabalho, tá bom? Lição número 1, Deus conhece tudo sobre a nossa vida, tá? Então não tem nada que nós possamos fazer que Deus não conheça, tá? A segunda lição é o seguinte, não existe lugar onde nós possamos fugir que Ele não nos encontre lá. Nos nossos problemas, das nossas vitórias, no mar, no céu, no profundo, no alto, Deus está lá. Não importa onde seja, Deus está lá. Então não tem como nós nos escondermos dele, esconder os nossos pecados dele. E também isso é muito importante porque Deus está cuidando de nós, Ele está presente em todas as áreas da nossa vida, então não podemos nos desesperar, porque sabemos que Ele está no controle. Terceira lição é Deus nos criou com propósito, tá? Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para mim. Eu tenho certeza que em 2026 nós vamos chegar mais perto desse propósito em nome de Jesus. Se você já acredita nisso, digita um amém aí e fala, pastor Adriel, eu vou viver o meu propósito em 2026. E com isso nós chegamos ao fim do dia 48 do nosso devocional. Amanhã é o dia 49, nós acabamos o livro de Salmos, estamos entrando no livro de Provérbios. Nós vamos ler Provérbios capítulo 1 até Provérbios capítulo de número 12. Eu estou muito feliz, eu estou excited para aquilo que vai acontecer no livro de Provérbios. Lembre-se, já manda esse devocional para alguns amigos. Nos vemos aqui amanhã às 6h30 da manhã. Nós temos um encontro marcado aqui no Projeto 90. Deus te abençoe.